A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Vamos falar da nossa cidade, do que acontece aqui, de gente que realiza trabalhos interessantes, que merecem a nossa atenção e que são feitos aqui em Macaé. E num momento como esse, a gente chegando na reta de fim de ano, vem aí as festas de Natal, se há um profissional, se há um empreendedor ou empreendedora que tem muito movimento nesse período, não sei se são os que mais ganham dinheiro, eu realmente não sei, mas são os que têm mais movimento, são os que mexem com a mesa, com aquele momento maravilhoso em que aguçamos os nossos paladares para comer coisas gostosas, o momento da ceia, do jantar da noite de Natal, do jantar do dia seguinte, que se reaproveita tudo da noite anterior, né? Assim como acontece no Ano Novo também, tem sempre, quem pode ter, tem uma mesa farta, outras pessoas têm uma mesa mais simples, mas todo mundo, de forma mais opulenta ou não, procura fazer uma celebração. E aí as guloseimas, tudo aquilo que é servido, é sempre motivo de muita procura e o que gera muito trabalho, principalmente para as confeiteiras. É o que vai me contar aqui a Jana Rocha, que é do ramo da confeitaria, é uma empreendedora, que trabalha a partir da sua própria casa e que está aí fazendo essa roda da economia girar, né, Jana? Prazer te receber. Muito obrigado. Nós empreendedoras, confeiteiras, né, nesse final de ano, conseguimos ter uma renda um pouco maior. Todas as épocas sazonais, a gente consegue ter uma renda maior e fazer a economia girar para nossas famílias. E eu estou há 10 anos já no ramo da confeitaria. Fazemos todo tipo de trabalho artesanal durante o ano, bolos, comemorações. Você trabalha o ano todo, Trabalho obviamente. o ano todo. Quando chega nessa época é que a coisa dá uma... Aí eu me programo, a gente já começa a se programar, setembro, outubro. Tem que chamar reforço nesse período? Eu tenho já ajudante. Legal. Só que muitas das vezes eu tenho que chamar reforço, porque tem muitos panetones, empresas pedindo mini panetones para poder presentear também. E tem a parte do 23 para 24, que geralmente é uma loucura. A ceia. É muita rabanada. Eu já tenho 5 anos trabalhando com o Natal e meus clientes gostam muito de rabanada. Então, rabanada, ano passado, foi mais de 600 rabanadas vendidas no ano passado. E esse ano a gente pretende dobrar essa meta de rabanada e de panetone, que também tem as travessas, as taças, que é aquele momento que a família, né? A família se reúne para poder cear, para poder celebrar, para poder comemorar aquele ano, né? Aquele próximo ano e aquele ano que passou. Certo. Acabou que você acabou antecipando que eu ia te perguntar o que é mais pedido. Pelo visto, a campeã é a rabanada? A campeã de todos os anos tem sido a rabanada. A rabanada. E engraçado que a gente começa a vender ela à pronta entrega, aquela rabanada recheada. Em novembro, a gente já começa em novembro a, né, mostrar para os nossos clientes as rabanadas e as opções do nosso catálogo. A rabanada e o panetone, mas também o pudim é uma coisa que sai bastante lá na confeitaria. Eu lembro que, assim, muito comum, para falar da rabanada ainda mais um pouco, tinha a rabanada de vinho, que eu não sei se ainda se tem o costume de consumir, mas quando eu era criança era muito comum a rabanada de vinho, a tradicional rabanada de leite, né, passada no leite, e eu lembro que tinha também uma rabanada que se colocava uma raspa de maçã por cima dela. Era feita uma raspa de maçã e colocava e gratinava ela depois e ficava muito boa. Hoje, com essa coisa do chamado gourmet,
as receitas ganharam muitos novos elementos, né? Quais são as rabanadas que existem hoje? As rabanadas que existem hoje é a tradicional, porque a de tradicional ela é a queridinha, né, de Sim. todo mundo. Só que lá na confeitaria a gente gosta de colocar especiarias no leite para poder dar aquele sabor. O cravo, a canela, raspas de limão, raspas de laranja e a essência do panetone, que aí traz aquele sabor de infância. E hoje o carro-chefe são as rabanadas ninho com Nutella, chocolate, doce de leite, que são as recheadas. E desde o ano passado o pistache tem ganhado bastante força na confeitaria. O pistache está sendo Ele entrou na moda, né? Ele entrou na moda, né? Isso, e as pessoas estão pedindo muito coisas de pistache. E esse ano a gente também está apostando no sabor de pistache para rabanada. Eu acho que o pistache ele entrou na moda um pouco também. Pode parecer uma besteira, mas a cromoterapia explica um pouco isso. A cor dele é uma cor apetitosa, né? Aquele verdinho é um verdinho meio que chama bonito, atenção, né? Às vezes as pessoas não têm ideia de que gosto aquilo possa ter, mas se sentem um pouco tentadas, né? A curiosidade, A curiosidade que o aspecto dele acaba gerando. E ele misturado com outras coisas também, ele fica muito bom. O amendoim, o chocolate com o pistache, ele fica muito bom. Então as pessoas, elas gostam muito daquela coisa nova, né? E o pistache, ele tem uns 3 anos que ele veio para poder ficar. E ele tá aí competindo com a Nutella. Assim, num período de Natal, como o do qual a gente se aproxima agora, por exemplo, quem busca o teu serviço para fornecer essas iguarias, doces, né, de confeitaria para a sua celebração, procura porque a relação custo-benefício para elas é melhor entregar para você fazer, elas não querem se incumbir de ter que fazer essas coisas e preferem dedicar o seu tempo para outras coisas, ou você é muito procurada por gente que não tem mão para cozinha e aí prefere ter a garantia de que vai ser bom porque é feito por você? Eu acredito que as duas opções. Aquela pessoa que tenta fazer aquele doce, né? E sempre dá errado, não sabe os ingredientes certos que tem que usar. O ponto, né? O ponto também. correto. E aí, às vezes, para poder destruir aquele dia 24, com aquela mesa bonita, elas preferem encomendar com uma pessoa que sabe fazer, que estudou para aquilo. E também tem aquelas que não têm tempo, aquelas mulheres que hoje em dia trabalham fora e às vezes não tem o dia 24 inteiro para poder São fazer muito práticas, né? Preferem para poder fazer aquela ceia de Natal, que a gente sabe que demora, então elas preferem encomendar. Então, as minhas clientes hoje são as duas opções, aquela que não tem muito mão boa e aquela que não tem tempo. Você fez gastronomia? Eu tenho 10 anos de confeitaria, eu já fiz diversos cursos, tanto online como presenciais, e adquiri com o tempo, né, a autonomia para poder criar minhas receitas. Mas a gastronomia eu ainda não fiz. Mas assim, você, de certa forma, você fez na medida em que você fez cursos. Mas tem que ter um dom, né? Você pode fazer curso, você pode fazer escola de gastronomia, mas você tem que ter uma queda. Você foi, por exemplo, uma criança, uma menina da cozinha, você ajudava, você era do tipo que estava por ali? Sim, meu primeiro bolo foi com 8 anos de idade, foi um bolo de chocolate, e a minha mãe, ela já fazia bolos, inclusive... Ah, é filha de peixe, pô. Inclusive, eu estou perguntando para filha de peixe. Inclusive a minha avó também fazia bolos para fora, assim, pra galera, traz o material que eu faço bolo, e aí eu tenho outras confeiteiras também na família de outras cidades. E a minha mãe, ela também sustentou a gente por um tempo vendendo bolo na rua aqui em Macaé, então isso já tá no sangue. E eu sempre gostei muito de cozinhar, inclusive doces. E um dia eu acabei ficando desempregada. Eu trabalhava na área offshore. Em 2015 veio aquela crise aqui em Macaé. Aquela doideira que foi. Quebradeira. E eu tive que fazer alguma coisa da vida. E o que eu sei fazer de bom? E eu gostava muito de doce, de fazer as coisas. E eu resolvi começar a empreender nos doces. Depois de um tempo eu voltei para o CLT, porém continuei conciliando com os doces que as pessoas me pediam. Teve um tempo que eu tive que realmente abandonar o CLT e empreender no meu negócio. E apostar no meu negócio.
Inclusive, o que me deu mesmo o gás foi o diagnóstico de autismo do meu filho. Aí eu precisava ficar dentro de casa com ele, mas com uma renda, né? Então, eu tornei a confeitaria um negócio. Agora, mesmo você teve um fator motivador muito forte, que foi o seu filho e essa constatação do TEA que te fez tomar a decisão. Mas ainda assim, é uma decisão muito corajosa. Você abdicar da segurança de uma carteira assinada, com as garantias sociais que a carteira assinada te dá, para um voo em que é você por sua conta. Isso, e ainda mais nós macaenses que, assim, crescemos aqui na área offshore, querendo offshore, né, e pensando em trabalhar numa firma. Então, foi toda essa minha trajetória. Eu fiz técnico de mecânica, eu queria embarcar, e aí meio que foi um balde de água fria e ter que me encontrar em outro lugar, que foi o lugar da confeitaria. Não foi fácil, não é até hoje. É sempre desafiador, porque empreender é um desafio a cada dia. Mas, assim, é algo que eu amo, é algo que eu me achei e que eu amo fazer. Não é só por ganhar uma renda extra, né? É algo que eu amo fazer, eu amo comemorar, eu amo ver as minhas clientes, aquela mesa daquele aniversário, aquele parabéns, às vezes, muitas das vezes, eu pego desde o casamento, ao chá revelação, aos mêsversário daquela criança, ao 1 ano, a 2 anos, a 3 anos. Legal. E isso é motivador, é isso que me motiva cada dia mais, ver a felicidade das outras pessoas, ver a felicidade das minhas clientes e também poder celebrar outras pessoas, outras famílias e outras vidas. Isso me motiva muito. Eu bati um papo um tempo atrás aqui com a chefe Bel Messert. Eu conheço, maravilhosa. E é uma grande figura, uma amiga querida, e a gente falava sobre o afeto do ato de cozinhar, do ato do preparar o alimento. É uma atividade de amor, né? De afeto. Você tem que estar fazendo aquilo ali com gosto para ficar genuinamente bom, né? Exatamente, a gente tem que amar. A confeitaria, a gastronomia, tudo que é de comida, a gente precisa amar. Não é estudo? Sim, a gente também tem que estudar, porque existem técnicas. Às vezes a gente se pega pensando assim, mas tem que ter dom. Sim, tem que ter dom, mas também tem que ter técnica para poder aquilo dar certo. Só que o amor é o primordial para poder dar certo aquilo. Quando a gente está na cozinha, parece que é realmente mágico. A cozinha, ela é mágica. A gente cria, a gente vê novos sabores e é realmente uma mágica. A cozinha é uma alquimia, né? Uma alquimia, exatamente. É uma alquimia. Bom, a gente está chegando aí no período estamos em novembro ainda, mas daqui a pouco chegando o Natal. Quando esquenta esse movimento, como é que é isso para você? Em que momento, quantos dias antes do Natal a coisa começa a acelerar? Na verdade, já está meio acelerado, né? Como eu trabalho com encomendas até de empresa, eu antecipo, né? Eu pego coisas antecipadas para poder as empresas dar para os seus colaboradores, para poder dar para os seus clientes. Então, o mês de novembro, para mim, já é um mês acelerado. Mas quando a gente começa a ver que está pegando mesmo lá para o dia 10, que aí as pessoas começam a procurar. A procura começa a ficar muito grande e com certeza, o dia 20, para mim, é o mais corrido, porque tem aquelas pessoas que deixam tudo para cima da hora. Aí quer agenda, aí quer... Eu já ia te perguntar como é que é ali no dia 22, dia 23. Quer dizer que dia 20 já é em cima da hora para alguém te ligar pedindo alguma coisa? Já tá realmente em cima da hora, mas assim, no dia 24, tem gente que procura até 10 horas da noite. E como é que você faz? Não para, né? Não, geralmente, se eu tenho alguma coisa, eu atendo. Mas assim, graças a Deus, as minhas coisas geralmente, ano passado, 4 horas, 4h30, eu estava fazendo minhas últimas entregas. Então, realmente, não é questão de não querer atender. Quando a gente
uma travessa, uma coisa que a gente tem recheio para poder montar, a gente pega, monta, a gente salva o cliente. Agora, coisas mais assim, como um pudim que tem que ir pro forno, que tem que... Não tem como. Demanda outro tempo, né? Panetone, essas coisas, não tem como. Mas, assim, uma coisa rápida a gente ainda consegue dar uma salvada. Mas tem, realmente, no dia 24, a procura é muito grande. Começa de manhã e tem gente que procura 10, 11 horas da noite, está procurando ainda, gente. Assim, ainda falando do Natal, a gente vai falar de outras coisas também, mas ainda falando do Natal. Panetone ou a rabanada? Quem é o queridinho? Lá na confeitaria é a rabanada. É a rabanada. Com certeza. E é engraçado que o Panetone tem mais mídia, né? Ele tem mais cartaz. Panetone... Até por causa da Balduco, que faz uma propaganda natalina muito forte. Eu acho que o Panetone se popularizou no Brasil muito por causa da propaganda do fabricante. Sim. Não era um produto do costume. Mas aí você tinha, de um lado, a propaganda do fabricante, eu acredito, e de outro lado, a prática das empresas de darem panetone para os seus funcionários. Sim. Era muito comum os meus irmãos mais velhos, quando eu era criança, chegarem na época do Natal em casa com um panetone que era da firma. E aí isso ajudou a popularizar. Mas ainda assim, a rabanada é mais procurada que o panetone. A rabanada é mais procurada que o panetone. Mas esse ano a gente está apostando no panetone salgado. E estou com muita expectativa Salgado, para o panetone salgado. Mas como é que é o panetone? Eu não conheço panetone salgado. O Como panetone é que é isso? salgado é uma invenção de confeiteira, né? Porque a gente gosta de inventar as coisas. E aí surgiu desde o ano passado e esse ano parece que está ganhando mais força. Ao invés da fruta cristalizada, vai o quê? Aí a gente coloca bacon, calabresa. Olha aí, hein? A gente pode colocar... Aí a gente coloca queijo também. E aí também pode rechear ele com catupiry, com creme cheese. E em vez das frutas ou do chocolate, a gente coloca aquela... Tem peito de peru, tem feito com frango, peito de peru. E aí a gente coloca aquela mistura e... Fica maravilhoso. Vocês lançaram ano passado? Ano passado começou... E como é que foi a aceitação? Ano passado eu não joguei pro catálogo, eu só fiz testes. Sim. Testes e família comendo, amigos. E aí, presenteou é bom? algumas pessoas. E aí, é bom? E aí, tá gostoso? Aprovado? E aí... Aprovado, tá muito bom. Nossa, nunca... E as pessoas ficam assim, encantadas. Nossa, nunca vi panetone salgado, como que é isso? E aí, eu já comecei desde outubro também a fazer já o marketing do panetone salgado, já falar, já mostrar, já presentear uns pequenininhos. E as pessoas, assim, começaram a ficar encantadas com o panetone salgado. Porque é nada mais que para aquelas pessoas que não gostam das coisas doces, que gostam de salgado. Aí dá para você tomar com um cafezinho, dá para você tomar com uma Coca-Cola geladinha. Então, a aceitação do panetone salgado está sendo bastante aceita, está sendo muito bom. E a gente está apostando mais no panetone salgado esse ano do que no trufado, que também, para as confeiteiras, o trufado é um panetone muito procurado, que é aquele panetone com aquele recheio, que a pessoa escolhe o recheio com chocolate em cima, com gotas. Pelo menos, Silvio, assim, no meu paladar, eu acho o trufado um tanto quanto enjoativo para comer além de um pedacinho. Entendeu? Eu gosto mais daquele tradicionalzão mesmo da fruta cristalizada. Até porque ele é mais nostálgico, né? Tem uma memória afetiva legal. Aí, saindo do Natal, a gente tem muitas datas comerciais no Brasil, né? A gente tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. Saindo do Natal, quais as outras datas que você tem uma demanda legal no teu trabalho? Pelo incrível que pareça, é Páscoa. Depois do Natal, a Páscoa ela é a primeira. Até, às vezes, vende muito mais que o Natal. Também tem Dia dos Professores, que agora as mães estão dando muito presentezinhos comestíveis para os professores. Então, tem sido uma... Eles merecem, né? Merece muito. E tem sido uma época que esse ano eu apostei no Dia dos Professores e vendi até mais do que eu imaginava. E depois vem Dia das Crianças, que Dia das Crianças também vende bastante coisas porque eu faço aqueles bolão de 1 metro e geralmente dá uma aquecida.
Dia das Mães, Dia dos Namorados também. Os namorados procuram cestas de café da manhã, cestas de chocolate para presentear, mas a Páscoa e o Natal são os maiores. De épocas sazonais são os maiores. Você também tem esses produtos de cestas? Tenho, faço tudo que me pedir. Realmente a confeitaria é um negócio assim bastante amplo, né? Você diria que as confeiteiras que trabalham como você, empreendedoras, a partir das suas casas, que não tem uma porta aberta comercial com um letreiro, você diria que, vamos falar de Macaé, você diria que essa profissional como você hoje responde por quanto do mercado consumidor da cidade? Olha, eu acredito que seja pelo menos 10%, que é um número bastante... Porque tem muitas mulheres, né, que geralmente têm filhos e não pode sair, e aí, vou fazer o quê? Não posso ir para uma loja, não posso ir para uma empresa, porque... Às vezes, pagar uma babá é quase o salário. E eu vou fazer o que da minha vida? E muitas começam a fazer bolos caseiros. Aí, daqui a pouco, começa encomenda de docinho, encomenda de kit festa. E aí, vira um negócio, né? Então, hoje, o empreendedorismo feminino, a grande parte, muitas são confeiteiras, salgadeiras, porque é uma coisa que dá para você conciliar dentro da sua casa e cuidar dos seus filhos. E toda mulher quer isso, conciliar. Claro. E o que a Jana está falando também, ela, por exemplo, é uma profissional, uma confeiteira, que tem uma estrutura que permite ela atender segmentos diferentes, como ela falou aqui, datas sazonais, o Natal. Agora, tem muita gente que faz só uma coisa porque, às vezes, tem uma limitação. Por exemplo, a boleira. É muito comum a gente encontrar a boleira, ela não faz docinho, ela só faz bolo. É muito comum. Assim como tem doceira que só faz doce, não faz bolo. Partindo para o salgado, tem gente que só faz salgadinho, não faz outras coisas. Então, esse universo do empreendedorismo nesse segmento, ele é muito variado, né? Você, por um acaso, atende bolo, atende docinho, atende chocolate, atende cesta, atende panetone, mas não é todo mundo que atende tanta coisa, né? Faço doce personalizado também. Então, assim, muito é planejamento. Você primeiro tem que se planejar. Geralmente, a gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa, sim, de uma ajudante para poder conseguir atender essa demanda, mas se nichar também é ótimo, porque para a pessoa, às vezes, fazer tudo sozinha, é bom se nichar, como você falou, fazer só ficar bolo, no segmento só, fazer só doce. Que aí ela consegue dar conta. As duas mãos dela, e ela não precisa de mais ninguém. Porém, quem quer e tem interesse em expandir o planejamento e atender várias demandas também é bom para você conseguir expandir. Eu comecei com doce personalizado há 10 anos atrás. Não fazia bolo. Eu comecei a fazer bolo na pandemia, porque os doces personalizados diminuíram, e aí eu tive que fazer alguma coisa, que foi os kit festa, que as pessoas procuravam kit festa pequenos para poder comemorar dentro das suas casas. Pequena ali. Isso, e aí eu comecei a fazer bolo, e o bolo para mim hoje é maior do que os doces personalizados. Eu faço muito mais bolo para aniversário do que doce personalizado. Como eu disse lá atrás, a confeiteira ela precisa se planejar, ela precisa estudar formas de conseguir congelamento, armazenamento, para você conseguir atender uma demanda maior. Porque, às vezes, você consegue atender 1 ou 2 clientes, mas se você trabalhar com formas de planejar, de congelamento, essas formas de fabricação, você já consegue expandir mais, você já consegue atender mais clientes. Então, aí a chave é o planejamento e estudar para poder conseguir
expandir. Até para não ser pega desprevenida, você pega no contrapé, né? Isso que você falou do período da pandemia, que ocasionou essa mudança de modelo, saindo do doce personalizado para o bolo, eu vi acontecer, por exemplo, com as decoradoras de festa, né? Que justamente as festas ficaram uma coisas pequenas, de pouquinha gente, e aí surgiu o Pegue Monte, que era uma coisa que não tinha, né? Que era a decoração pequenininha que o próprio contratante monta. A decoradora não ia lá, ela só entregava e a pessoa depois devolvia. Ou seja, todo mundo deu um jeito de se reinventar, né? Porque o empreender é isso, você se reinventar. Se hoje alguma coisa que você faz tá dando errado, você recalcula a rota e desistir não é a opção do empreendedor, né? Mas ficar sentado esperando também não é opção. Então, a gente tem que, sim, recalcular a rota e para a gente dar continuidade. Eu tô percebendo nesse papo aqui contigo que você está muito bem consciente, né, da tua atuação, do ramo que você atua, e também bem posicionado em relação ao teu cliente, quem está na outra ponta do teu setor. Você passou por treinamentos de empreendedorismo, Sebrae, Sim. Essas escolas? Sim, eu fiz com o Sebrae financeiro, né? Porque é muito bom o financeiro para a gente entender, para a gente também conseguir expandir. E eu também fiz mentoria. Mentoria sobre vendas, sobre gestão. Então, foi muito bom. Isso foi um leque para eu abrir e para eu conseguir expandir e eu abrir a mente. Porque tudo começa em você abrir a sua mente para você conseguir se olhar. Você se olhar por dentro para depois você conseguir se olhar por fora. E aí foi muito bom. Eu participo de um grupo, né, de um movimento que é o Boys Woman. São mulheres empreendedoras, empresárias, que uma se ajuda. E aí a minha mentora, a Thalita e a Tati, me ajudou nessa nova jornada, que foi a jornada para eu conseguir olhar melhor o meu negócio e saber aonde que eu tenho que melhorar e aonde que eu tenho. E foi essa questão do planejamento, que eu entendi que eu tinha que planejar e que eu entendi também que eu precisava de ajuda, que não era só eu dar conta de tudo, que a gente não precisa dar conta de tudo e tá tudo bem. Não só não precisa, como às vezes não consegue, não suporta, né? Exatamente. Você tem que ter ajuda até para poder suportar. O treinamento do Sebrae é legal, esse do aspecto financeiro da administração, porque entender que dinheiro é aquele que está ali, né? Principalmente. Grande parte dos problemas do pequeno empreendedor, eu percebo, e também já ouvi isso de alguns, não conseguir entender que dinheiro é aquele que está na conta. E para onde vai? Você simplesmente solta o Pix, você recebe, e aí você abre, aquele dinheiro está ali, mas aquele dinheiro é de quem? Ele é meu, da minha pessoa física, ele é do meu negócio. Como é que eu me remunero nisso aqui? Quanto eu tenho que renunciar disso aqui em favor do negócio? Como é que eu faço uma previsão de sustentabilidade? O fundo de reserva, como é que eu monto? O que eu tenho que deixar de canto para uma eventualidade? Não é fácil isso. Não é fácil. Todo mundo deveria fazer um treinamento do Sebrae, sabe? Todo mundo deveria. E não é fácil, como você falou. Muitas das vezes você recebe, sei lá, 5 mil, 10 mil, e você acha que, tô recebendo muito, é tudo meu. E aí vai lá, paga conta, faz um monte de coisa e... Faz umas doideiras. E o dinheiro da empresa e aquela reserva de emergência também que você tem que ter. Geralmente o empreendedor, muitas das vezes, né, ele não consegue entender e isso também não busca ajuda, acha que não precisa dessa forma de administrativa. Para nós, confeiteira, trazendo para a gente faz muitas doideiras. Como, por exemplo, estoque enorme. Leite condensado, tá? R$3,99, vou comprar 5 caixas de leite condensado. Ali é dinheiro parado. E foram coisas que eu fui
entendendo que eu não tinha necessidade. Porque se o dinheiro parado, ele naquele mês, ele vai sair, aquele estoque ele vai sair naquele mês, beleza, mas se ele vai ficar 2, 3 meses parado ali, não é legal para mim. Caixas sazonais. Vou comprar aquela caixa linda, maravilhosa de Páscoa e vou investir R$2.000 só em caixa. Natal e essas coisas. A empreendedora, a confeiteira, ela precisa entender essas coisas que ela não precisa. Ela não precisa ter esses altos investimentos. E aí, quando você sabe para onde que o dinheiro está indo, você vê o que é necessário e o que não é necessário. Aí você começa a entender. É igual como você falou, o que é meu e o que é da empresa. A partir do momento que eu comecei a entender o que é meu e o que é da empresa, eu vi que eu sou só uma funcionária da minha empresa. E é o certo a se fazer. Quando todo o dinheiro que entra, você gasta, vira uma bola de neve e muitas não conseguem dar conta. Muitos empreendedores, eles quebram porque eles não sabem para onde foi aquele dinheiro. Gastou tudo, muitas das vezes o contrato... O dinheiro passa ali, ele não vê. Ele não vê, aí o contrato, a festa, falando de festa, a festa daquela cliente chegou, eu tenho que entregar a festa para ela, né? Ela me pagou. E muitos não sabem de onde tirar, não sabem nem para onde foi o dinheiro. E aí aquilo vira uma bola de neve, acaba muitas das vezes fazendo um monte de promoção maluca para poder tapar o buraco. E aí, muitas das vezes, acontece o quê? Quebra. Aí o sonho que você trabalhou, às vezes, porque nós empreendedores, a gente trabalha muito, a gente brinca, né, que quando a gente sai do CLT, a gente fala assim, eu vou empreender que eu vou trabalhar menos. É mentira. A gente trabalha muito mais. Trabalha muito, né? Trabalha muito. Então, cara, a gente está ali trabalhando naquele sonho para do nada ter que abrir mão porque se embolou. Então, assim, é muito triste, mas acontece muito. O bom, eu penso, é que tem muita gente que tem esse momento, dá um passo atrás, mas retorna depois, recalcula, retorna. Muita gente já tentou 2, 3 vezes e de repente consegue achar o ponto certinho de equilíbrio e aí deslancha, enfim. Também uma eventual falha não é um decreto, não é uma sentença de morte. Não é. Você pode voltar, você pode entender, né? E pegar de novo ali e não cometer os mesmos erros. E o conhecimento, eu acho que o conhecimento é tudo na vida. Se você não sabe, você procura alguém que sabe, alguém que pode te ajudar. Como você falou mesmo, o Sebrae. O Sebrae, para nós empreendedores, lá tem vários treinamentos e muitos online, que você vai, abre seu computador ou até seu celular e faz ali um cursinho, às vezes, de 1, 2 horas ou uma vez na semana. E aí você começa a conseguir entender, né? Então, é o que eu falei, no YouTube também tem muitos cursinhos, muitas coisas online. Hoje em dia a internet está aí para poder ajudar. Então, se você não sabe, você procura alguém que saiba mais que você e que pode te ajudar. Jana, rede social, funciona para você bem? É o teu cartão? Não é. Eu gosto muito de Instagram, eu tô sempre lá no Instagram, mas não é. A maioria das minhas clientes, elas vêm do boca a boca, que é Indicação. A maioria vem de indicação, ou porque comeu alguma coisa minha, ou porque alguém indicou e falou que é bom. E as minhas clientes, elas vêm, a maioria, por isso. Pela qualidade do meu serviço, às vezes até pelo atendimento, saber que eu vou ajudar ou dar uma luz naquele momento, ou naquela mãe perdida de primeiro ano, e muitas me indicam por causa disso. A maioria dos meus clientes não vem de rede social. Certo, mas você não faz, então quer dizer que você não faz um investimento pensado para rede social, você não impulsiona publicações, você não faz tráfego pago, você não investe nisso? Impulsiono. Quando eu tenho uma época, por exemplo, que é o Natal, eu tiro um dinheiro para impulsionar, para poder fazer o tráfego pago. Toda Páscoa, qualquer coisa que eu quero fazer, por exemplo, igual a Black Friday, eu impulsionei, paguei tráfego pago.
ou chamo alguma digital influencer aqui da cidade para poder fazer uma parceria. Mas ainda assim, o forte mesmo ainda forte é o quem boca a conhece boca. quem morde o teu produto e fala bem de você. É o boca a boca. Ou seja, no final das contas, a grande propaganda é o gosto. Isso, a grande propaganda é o sabor, É o né? sabor, é o gosto. Aquele sabor de infância, aquela qualidade que você morde, você come e você vê, pô, eu quero o bolo daquela confeiteira ali. Mas a rede social, ela é sim uma ferramenta muito boa e muito importante, porque até para essas pessoas que vêm do boca a boca, a maioria das pessoas perguntam, você tem Instagram? Então elas querem sim ver seu trabalho. Então o Instagram, o Google, ele é muito importante para nós empreendedores, porque ali é a nossa vitrine de trabalho também. É uma coisa interessante, né? Para quem trabalha com comida, embora a imagem não tenha sabor e nem tenha cheiro, mas o caso do pistache, por exemplo, quando a gente estava falando que ele entrou na moda exatamente porque ele tem um aspecto que chama atenção. Embora a imagem não tenha gosto, não tenha cheiro, as pessoas se seduzem muito pela imagem. A gente vê, eu já fui a lugares, eu não vou citar o nome, vontade até dá, mas eu não vou citar o nome, em que as fotos eram maravilhosas, eram bonitas, esteticamente, uma luz muito... E a luz é importante nesse negócio da imagem, né? Uma luz muito bonita, aquela foto bonita, e o produto, quando você comia, era menos que comum, porque o comum já é razoável, era menos que comum, era quase ruim, sabe? Sem gosto, sem tempero, sem graça, né? Mas aquela pessoa me ganhou daquela vez pela imagem. Eu fui atraído pela imagem. Então, muita gente investe na imagem daquilo que faz para o outro comer, porque a imagem também vende. Sim, a gente come com os olhos, né? A gente olha, come e a gente vê. Já gera um certo desejo aquele olhar, sentimento, né? De eu quero. Então, a foto, ela vende sim. O vídeo vende muito também. Mas é o que você falou. Muitas das vezes também você traz o cliente por aquela foto ou aquela imagem muito bonita, muito ele boa. Volta. Mas o cliente nunca mais volta. É exatamente isso. Como eu não voltei. Então, assim... Você gasta um dinheiro no marketing, mas você não mantém. Às vezes, muitas locais, né? O negócio era bom no começo e aí foi perdendo a qualidade. Também é muito Também comum, acontece muito comum. Então, assim, eu, por exemplo, eu falo que eu sou um pouco chata porque eu tenho minhas marcas preferidas. Então, assim, não abro mão daquelas marcas, assim, preferidas que eu prefiro, que eu gosto. Por quê? Porque, por exemplo, você encomenda um docinho esse ano comigo, no ano que vem, você vai encomendar porque você gostou desse docinho desse ano. Então, você vai querer a mesma coisa, o mesmo sabor, né? Então, eu prefiro... Você não vai mudar a marca de leite em pó, a marca de creme cacau, de leite, você não vai mudar. Exatamente. Então, eu prefiro manter aquele padrão, aquela coisa padronizada para você, meu cliente, voltar sempre. Eu sou muito conhecida aqui em Macaé por ter uma massa exclusiva, minha massa amanteigada. O meu bolo ele é feito com massa amanteigada. Então, você, como meu cliente, vai comer o meu bolo hoje e no ano que vem vai ser o mesmo bolo que você vai comer, porque eu mantenho aquela receita, aquela qualidade, aqueles produtos e os ingredientes que eu uso. Que às vezes acontece como você falou, que a pessoa tira foto, faz vídeo, faz aquela coisa muito bonita, aí... É aquela coisa antiga, quando você se decepciona, porque não foi aquilo que você viu na rede social da pessoa. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E falando em rede social, qual é a sua rede social? Para a gente deixar aqui, vou deixar aqui embaixo, para todo mundo te seguir lá e te ver. Minha rede social é @Doces Sonhos Confeitaria Artesanal. Doce Sonhos Confeitaria Artesanal. Doces Sonhos Confeitaria Artesanal. Isso. Né? Você atende por lá, tem o WhatsApp lá também que as pessoas vão... Isso, lá já tem o link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp para você
ver minhas coisas e pedir meu catálogo. Eu já vou encaminhar meus catálogos, com que tem interesse. Também lá no meu Instagram também tem aonde que eu atendo. A minha confeitaria é lá no Parque Aeroporto, mas eu entrego em Macaé toda, eu atendo Macaé todo. Legal. Você, quando chegou aqui, você estava com a sacola com panetone. E aí você tirou para mostrar. Eu falei, não, deixa o momento oportuno para a gente mostrar. Que é essa coisa da imagem. É um panetone. Você trouxe 2 panetones, não foi isso? O salgado. Mostra aqui pra gente. E são uns panetones muito bonitos. Muito bonitos, olha só. Muito legais, diferentes. Esse é o salgado? Esse é o salgado. Legal, já com e mostrar aqui eu trouxe o demonstrativo do minizinho, que dá para você dar de presente. Aqui também é o salgado. E aqui ele é o trufado, que é o doce. Coberto de chocolate. Coberto de chocolate, com recheio de chocolate também. Maravilha, maravilha. Então você vê que também tem uma imagem legal e não são grandalhões, né? Esses daqui são 250 gramas, mas a gente também trabalha você com faz de o 500. Com aquele maiorzão, maior. né? Jana, bom, tá aí, portanto, @docesonhos Confeitaria artesanal. Confeitaria artesanal. Ela está no Parque Aeroporto, mas atende toda a Macaé, entrega toda a Macaé. Está chegando aí o Natal. E se você ainda está procurando uma opção para encomendar as suas iguarias, doces, guloseimas, rabanada, panetone... Você faz mais o quê? Porque acabou que a gente não falou tudo o que você faz. Faço pudim. Esse ano a gente também está lançando o pudim de ninho com frutas vermelhas e o pudim de ninho com Nutella. Eu faço travessa, eu faço banoffee, morango com suspiro na travessa. Nossa, a gente tem várias coisas. Na Cad Cake, que é aquele bolo para você poder botar a sua mesa com frutas em cima. Então, a gente tem diversas coisas no nosso catálogo. O nosso catálogo está muito legal esse ano. Maravilha. Queria te agradecer muito, te desejar aí, sucesso, parabenizar pela coragem, né, de partir para o empreender, para buscar o teu próprio espaço. A gente sabe que nunca é fácil, né? São muitos percalços, mas enfim, é uma guerra todo dia, mas no final das contas o importante é ganhar essa guerra aí. Te desejar sucesso e, acima de tudo, boas vendas no período natalino. Muito obrigada. Tá aí, gente, tá aí, portanto, nossa Macaé falando de empreendedorismo, de coisas muito produtivas que acontecem na cidade, de quem tem a coragem de partir para empreender num próprio negócio e oferecendo coisas boas e gostosas, como parecem muito ser essas que estão aqui. Confira você também. Faz contato com a Jana e confere lá com ela. Eu quero mais uma vez pedir a você, eu sempre peço aqui, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube te avisar que tem conteúdo novo no canal. Isso é muito importante, hein? Compartilha esse podcast com os amigos, dá o joinha, não deixa de dar o like aqui também. Compartilha com os amigos, com o grupo da família, com todo mundo aí, tá bom? A gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição, hein? Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.